O Insight está no ar, aqui na ACTV, no flaviosiqueira.com. Que bom que você está aqui junto comigo, que bom que nós vamos ter mais uma oportunidade de caminharmos aqui nos minutinhos, rápidos minutos, e refletirmos juntos e crescermos em consciência juntos. Você provavelmente quer crescer em consciência, você não viria aqui se não fosse por essa razão. É claro que tem tanto conteúdo aí na internet, falando sobre 1 bilhão de coisas, e você está aqui. Tem a TV, tem o rádio, tem os jornais, você está aqui. Então, de alguma maneira, você quer algum tipo de resposta. Você está ou buscando consciência, ou buscando resposta para o sofrimento, para a dor, para a indignação, não sei. Mas você tem alguma coisa aí, não é difícil imaginar, que motiva você a estar comigo, por exemplo, agora, para que a gente possa conversar. Se eu abrisse aqui como faz a Dona Zíbia, como o pessoal faz alguns programas ao vivo que tem aqui na casa, o telefone para que você entrasse, a exemplo do que acontece nos outros programas, né, eu tenho certeza que a maioria das pessoas ligaria para falar sobre o que lhe angustia, os problemas do dia a dia, problemas, e aí é certo, problemas emocionais, relacionamentos, problemas financeiros, problemas de trabalho. Um pouco mais abaixo, há aqueles que têm os problemas conceituais, filosóficos, desconforto diante da crença, por exemplo, que alimentou a vida inteira e por alguma razão hoje questiona. Isso é um negócio difícil, né? Tem gente que, e eu vejo isso todo dia, fala assim, eu durante boa parte da minha vida acreditei nisso. E hoje, por N razões, eu questiono isso, eu estou na dúvida. Aliás, eu não vou falar exatamente sobre dúvida, mas eu tenho um vídeo, que na verdade é um áudio que eu gravei da rádio, que está na minha página no YouTube. Se você tem dúvidas em relação à dúvida, depois dá uma olhadinha lá e vê. Porque a dúvida também nos gera problemas, né? Você não sabe se vai, se fica, e agora? Eu vou para o céu, vou para o inferno, estou questionando. Isso também é ruim. Então, a quantidade de problemas, a variação de problemas aqui é inúmera. É infindável, enfim. Mas o que de fato são os problemas? Por que a gente sofre? Tem gente que diz, olha, você sofre porque você precisa se desenvolver. Pode ser, né? Nós precisamos passar por esses processos de sofrimento para que finalmente nós possamos entender, já que de outra maneira nós não entenderíamos. Eu vejo algumas pessoas, geralmente mais simples, no sentido bom, mas puras, não no sentido de ignorância, aqueles que falam assim, mas vem cá, por quê? Quem inventou isso? Deus? Aí alguém pode dizer, tudo foi Deus que inventou. Mas se Deus pode fazer qualquer coisa, se Deus é Deus, por que Deus inventa isso, a gente tem que sofrer? Por que Deus já não fez tudo de uma vez? Por que a gente já não vê tudo bem, já não nascemos em consciência, somos felizes e pulamos essa etapa tão dolorida, tão difícil, tão desgastante, tão penosa para tanta gente? Aí a pessoa diz assim, não, há certas coisas que você não deve questionar, porque não cabe a nós, são os desígnios de Deus. Pode ser uma explicação, é uma explicação. Mas eu imagino que essa explicação não satisfaça todo mundo. Muitos se satisfazem, mas não sei você, pode ser que não. Pode ser que você precise de algo um pouco mais elaborado, um pouco mais de sentido, um pouco que te dê uma explicação, como aquelas crianças que o pai diz assim, não pode fazer isso, não pode comer sorvete. E a criança fala, por que não? E o pai diz, por que não? Tem crianças que dizem, tá bom. Outras dizem, mas por que não? Na resposta. E querem saber. E não há nenhum mal nisso. Quando eu falo sobre isso, eu levo em consideração, eu não posso desconsiderar isso, que nem tudo cabe na nossa caixa de explicações. Nem todos os mistérios da vida, nem todos os descaminhos da vida se encaixam numa teoria. Nem tudo cabe na minha caixa de explicação. Há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos, há 5 anos, as pessoas, os cientistas, por exemplo, tinham dúvidas que depois a ciência explicou que até então pareciam completamente inconcebíveis.
Quem imaginaria há 200 anos, por exemplo, o advento da televisão? Quando a televisão começou, ali na década de 50, diz que o espanto foi generalizado. Como é possível que alguém aparecesse dentro daquela caixinha e falasse? Se essa pergunta fosse feita há 200 anos, é possível que alguns dissessem, deixa para lá, isso é impossível. E a internet? Há 30 anos, nós imaginaríamos essa relação que nós temos com a vida, com tudo. Hoje, num clique, o quanto as pessoas se conectaram. Claro que há ônus e bônus nessa história, não vou entrar nesse mérito. Mas eu me lembro, eu quando era criança, né, meus amigos tinham os computadores e tal, não passava pela minha cabeça essa coisa da internet. O máximo para mim era o Atari, era o Odyssey, era o videogame. Mas a internet, pois é, mas hoje ela é uma realidade tão presente que parece que a gente não sabe mais viver sem ela. A explicação veio com o tempo. Será que isso se limita à ciência e não às nossas questões espirituais? Eu comecei dando o exemplo do sofrimento, porque Deus quer. Pode ser uma explicação. Como poderia ser uma explicação há 200 anos para aquele que olhou uma caixa e disse, por que não colocam alguém dentro dessa caixa? Alguém que está do outro lado do mundo, inventam uma coisa e eu vou assistir isso, que depois vai ser chamado de televisão, mas eu não precisava saber o nome naquela hora. Por quê? Isso não existe. E alguém vai dizer, isso é um absurdo, isso é uma bruxaria, porque Deus não quer. Nós usamos esse argumento sempre quando a gente não sabe as respostas, e não há nenhum mal em não saber respostas, inclusive relacionadas ao sofrimento e às experiências da vida. É por isso que a gente não deve se apressar também em responder, seja porque Deus quer, ou seja porque Deus não quer. Porque é nesse processo que eu desenvolvo a minha percepção, entendendo que as experiências, ainda que eu não tenha explicação imediata, ainda que eu não consiga dar um nome, ainda que eu não saiba exatamente a razão, mas se vinculam, se conectam e me apontam lá adiante para a explicação, seja daquela experiência ou de outras que virão. Não foi assim, por exemplo, no advento da televisão? Há 200 anos ninguém imaginava que isso aconteceria. Mas cada descoberta científica, por menor que fosse, cada processo, cada evolução, cada passo, foi levando uma coisa, conectando a outra, até quando se chegou a essa invenção, que hoje já está ultrapassada. As pessoas já estão deixando de ver TV, já veem tudo pela internet, enfim, já mudou. E daqui a 50 anos, daqui a 100, outras coisas que nós não imaginamos estarão à disposição da maioria. Isso não quer dizer que foi uma magia, que foi uma bruxaria, é só que a gente não sabe hoje. Mas o que isso tem a ver com o nosso encontro aqui, né? Eu sei, eu concordo contigo, que às vezes eu viajo, às vezes eu penso que eu tinha que vir com um roteirinho pronto aqui para o programa, mas aí não seria eu também. Mas fica tranquilo que eu acho que você vai entender. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós vivemos no meio de um mistério louco, absurdo, infindável, infinito. Eu costumo dizer para aqueles que às vezes me dizem assim, olha, a morte é o fim. A minha mente desliga e eu acabo. E eu digo para essa pessoa assim, você tem todo o direito de pensar nisso. Você pode pensar que a morte é um fim, você pode pensar que há reencarnação, você pode pensar que não há reencarnação, você pode dizer que você vai para o inferno, você pode dizer que vai para o céu, para o paraíso das virgens, você pode pensar no que você quiser. E cada um pensa no que quer, mas uma coisa a gente não pode negar. É um milagre, é uma coisa linda, um corpo. Isso aqui é um corpo. Isso aqui é feito do mesmo material das árvores, das estrelas, das plantas, dos bichos. Se você vê um cavalo atropelado na estrada e um homem atropelado na estrada, não vai ver muita diferença. Nós somos carne, nós somos ossos, sangue, que um dia chegam aqui, se desenvolvem e morrem. Mas apesar disso, tem alguma coisa aqui dentro que anima, que se movimenta, que se projeta em olhar, que às vezes não cabe no corpo, que às vezes é maior. E aí se estende nas palavras, na solidariedade, na visão de vida, no amor que se projeta nos relacionamentos e que ganha corpo, que ganha volume, que ganha consciência para além do corpo. Isso já é um milagre e depende do que você pensa, se foi Deus, se não foi. Aí é uma questão de crença, de cultura, de visão religiosa. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós vivemos
absorvidos por um mistério. A vida é mistério, tão maior do que as facilidades de explicações de manuais, técnicas, como tantas vezes nós tentamos transpor do manual da geladeira para o manual do ser humano, do manual do celular para o manual da consciência, como se uma coisa fosse igual à outra. As explicações que no banco da faculdade ou da escola eu tenho com o professor, com um giz ou com um laptop me ensinando, e comparar elas e tentar projetar o mesmo método naquelas que me alimentam nos sonhos, à noite, nos insights, naquilo que eu não sei explicar, nas coisas mais despretensiosas e simples que vão acontecendo no caminho. Não estou querendo ser piegas aqui, mas eu estou sendo honesto. Num pássaro que passa, numa borboleta, numa criança, numa experiência que vai lhe dizendo tão mais, que vai lhe agregando tão mais, que você não consegue mais, a partir disso, impor um teto para que você tenha controle claustrofóbico, baixo, para que você não passe desse teto e diga: eu contenho, eu mantenho, eu aprisiono, eu controlo tudo, eu tenho as explicações. Não, você não tem. Você não tem. Mesmo aquelas que você pensa que tem, elas têm um limite tão pequenininho. Elas têm um tamanho minúsculo. Elas são apontamentos. E se você, ao invés da necessidade de encará-las como absolutos, encará-las como apontamentos, então você verá e saberá. E talvez, como eu acredito, a sabedoria que você desenvolverá não irá caber nas palavras. Talvez você consiga capturar parte delas, mas ela estará para além das palavras, para que ninguém seja dono, para que ninguém se sinta maior do que o outro, para que ninguém se sinta melhor do que o outro, para que não haja hierarquias de sabedoria e de espiritualidade, mas na horizontalidade do caminho, na consciência que se promove e se projeta em amor, uns com uma habilidade, outros com outra, uns com uma visão, outros com outra, mas que possamos caminhar juntos, aprendendo uns com os outros, pacificados diante daquilo que hoje não me traz resposta pronta e fácil, mas que na consciência, aqui dentro, já foi respondido, já está claro, já não é mais dúvida, não é inquietude, pelo contrário, é razão de gratidão. Talvez eu não tenha as palavras para descrever exatamente aquela resposta, mas eu sinto, eu sei, eu entendi. E já que eu entendi, eu não preciso sair por aí mais provando nada para ninguém, convencendo você de nada, dizendo que você está errado, que eu estou certo, que você tem que ser igual a mim, que você tem que falar como eu. Não, eu entendi para mim. E eu, a partir de agora, me encaminharei para que de alguma maneira eu seja um instrumentozinho da vida, um apontamentozinho, um sinalzinho, um mensageirozinho, assim como o bicho do alface, assim como a lesma, assim como os pássaros, assim como as crianças, para que você também perceba, para que você também entenda. Eu não estou aqui para te trazer respostas prontas, nem fáceis, nem fórmulas, nem teorias, nem técnicas, nem cartilhas, nem manuais. Eu só acredito nisso para o celular. Mesmo assim, eu te confesso que eu não tenho muita paciência para ler, não, o manual do celular. É um defeito meu. Mas eu não tenho muita paciência do carro. Mas serve, né? Serve. A gente precisa. Mas na vida não é assim. Você que se inquieta com as respostas. Você que busca as respostas em tudo e em todos. Você que é jogado como uma folha ao vento, para cá e para lá. Atrás de tudo e de todos que oferecem uma resposta mais plausível, mais elaborada, mais inteligente e que de alguma maneira se adeque à sua necessidade de pensar que sabe. Aquiete-se. Todas as respostas já são como eram antes da televisão ser existida, do celular, da internet, dos componentes que se transformaram na ciência que criou essas tecnologias já existiam, mas foram descobertos no tempo, no desenvolvimento e no caminho. Que você entenda que esses componentes que você precisa para se pacificar diante da vida já estão na vida, já estão em você.
já são contigo. Sem pressa, sem angústia, sem inquietude. Ouça, sem necessidade de respostas fáceis, prontas hoje. Ouça, e quanto menos você perceber, se tocar, já constatará, se espantará com as respostas aflorando dentro de você. Caminhemos e fiquemos bem. O nosso programa fica por aqui. Semana que vem tem mais um. E você pode ver no site da ACTV, está aqui o endereço. Você pode ver também no flaviosiqueira.com os vídeos e tudo mais. E pode me ouvir na programação da web rádio vagalume.com. Eu estou ao vivo de segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã, nesse mesmo espírito, as mesmas reflexões. E os programas reprisados às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, no horário de Brasília. O endereço é esse que está aparecendo aqui no vídeo. Um beijo para você, pensa no que a gente falou, se cuida e até a próxima.